Independentemente de considerarmos se a CEFEM deve ou não ser pensada no cenário, no quadro tributário, essa iniciativa ela tem um significado muito maior do que a discussão da CEFEM. Eu tenho a convicção que ela pode ser o ponto de partida, e um ponto de partida absolutamente fundamental. Um primeiro passo para a revisão efetiva de um cenário tributário e fiscal extremamente injusto e perverso, que tem contribuído para desfigurar a Federação Brasileira. Compreendo essa iniciativa como fundamental para que talvez se possa começar a restaurar efetivamente uma federação nesse país. Ouvi atentamente todas as exposições. Ouvi, inclusive, a exposição que aponta que a carga tributária da mineração no país é altíssima. E eu confesso que, ao ver os números e as falas, eu me perguntava sobre o que era o estado do Pará nesse quadro. E exatamente por isso me surgiu a ideia de lhes dizer o seguinte: somos 1.250.000 quilômetros quadrados, 7.600.000 habitantes, de uma região que representa 60% do país, que é a Amazônia, que abriga aproximadamente 13% da população do país, gera pouco mais de 8% do PIB, responde por mais de 50% das emissões de CO2 equivalente. Então nós fazemos parte dessa coisa chamada Amazônia. E esse estado, que é o segundo produtor de ferro do país, primeiro produtor de cobre, primeiro produtor de bauxita, primeiro produtor de caulim. Se quisermos ir para a área de energia, somos também grandes produtores de energia. Que, como disse ainda há pouco, não raramente transita de almoxarifado para santuário. Esse estado que tem essas características fantásticas, inclusive no setor mineral, pasme, meus caros senadores, ele tem uma renda per capita que é menos da metade da média nacional. É isso. Menos da metade da média nacional. Mas se nós quisermos ir um pouco além, saber qual é a capacidade do poder público nesse estado de responder a indicadores sociais precários, que é uma outra característica, o orçamento per capita do estado do Pará, meus amigos, é o 26º do país. Me esqueci de registrar, somos o segundo maior saldo na balança comercial brasileira. Inclusive fortemente fundado em minério. Somos o 26º orçamento per capita. Bom, e ao ver aqueles números que nos foram mostrados de que a mineração corre o risco, se não tivermos cuidado, de sofrer um impacto fortíssimo com qualquer alteração que se faça no sentido de buscar que ela possa exercer um papel efetivamente de contribuir para o desenvolvimento das regiões em que ocorre. Eu somava aqui rapidamente. Na última década, a produção mineral do Estado deve ter alcançado algo em torno de 110 bilhões. E CEFEM mais ICMS não somou
Mais de 3 bi. É disso que nós estamos falando, meus amigos. Mais de 100 bilhões na produção mineral. E CEFEM e ICMS não somam 3 bi. E eu me perguntava se naqueles números não estava considerando que as exportações seriam tributadas. E aí sim. Mas a rigor, então, nós temos algo que é fictício. E a indicação do representante do ministro de que na época do velho IUM, o Imposto Único sobre Minerais, né, se tinha 1,3 dólares por tonelada. E que hoje, quando somamos CEFEM e ICMS pós-desoneração das exportações, não chegamos a 0,5, mais ou menos 0,51, se eu conseguir fazer a conta na hora. Então é disso que nós estamos falando. Meus caros senadores, eu só teria nesse cenário uma sugestão, e mais do que uma sugestão, um pedido. Não percamos mais tempo. Provavelmente os projetos de lei que aí estão não são perfeitos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que são muito melhores do que o cenário que temos hoje. Eu tive cuidado de ler o seu relatório, senador Aécio Neves. E quero lhe parabenizar. Quero lhe parabenizar não apenas no meu nome pessoal, mas em nome de todos os paraenses. Porque entendo que ele dá conta das questões fundamentais. Se precisarmos aprofundar, vamos aprofundar, mas não nesse cenário que estamos hoje. Vamos dar o passo adiante. Eu não tenho dúvida que aqui ninguém imagina que a mineração vai ser a redenção, ou o elemento definidor da efetiva superação da pobreza e da desigualdade nesse país. Mas também não dá para admitir que um segmento tão importante na economia nacional não seja um elemento extremamente importante para que se supere esses dois grandes desafios. Não seremos modernos se continuarmos tendo não apenas a desigualdade entre estratos da população, mas a desigualdade territorial. É claro que nenhuma medida específica tem o condão de resolver isso. Mas se assim pensarmos e não fizermos com que cada uma possa render alguma coisa, nós não vamos enfrentar esse grande desafio. Senhores senadores, os senhores têm nas suas mãos, e não poderia ser melhor o local para se discutir isso, essa casa que tem, por suposto, a federação nas suas entranhas, tem uma possibilidade fantástica de contribuir efetivamente para que de forma definitiva se tenha claro que a mineração é importante para o país, mas ela tem que ser importante para as pessoas. E a forma dela ser é, sem dúvida alguma, que o seu desenvolvimento signifique também o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde ela se realiza. O tudo mais me parece que é secundário diante dessa questão. Senhores, o Pará tem muito orgulho de ter contribuído e continuar contribuindo de forma decisiva para o equilíbrio das contas externas. Quando a gente vê o quanto na última década as exportações de commodities cresceram nesse país, saindo de 37% para 51%. E particularmente os minérios sendo determinantes nisso. E o Pará, como disse ainda há pouco, ser primeiro e segundo grande produtor, nos orgulha muito. Mas não posso deixar de dizer aos senhores, a cada dia me convenço que o Pará só tem uma forma legítima, correta, ética, de contribuir para o desenvolvimento brasileiro. É através do seu próprio desenvolvimento.
E os senhores têm, nessa revisão da CEFEM, uma oportunidade fantástica de, pelo menos, minimizar um pouco o sofrimento de alguns milhões de pessoas que no nosso estado ainda vivem abaixo da linha da extrema pobreza. O desafio está posto, a sugestão feita, o pleito reafirmo. Me perdoem, não acho que precisemos mais fazer audiências e mais audiências públicas.